E aí pessoal, tudo certo aí com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailto que vos fala. Bem, peguei essa camisa, que é a mais discreta que eu tenho, e vamos fazer aqui mais um vídeo do Bíblia, né? Eu estava conversando com a minha pequena agora há pouco, falando sobre o que é trabalhar para Deus, o que é fazer o serviço de Deus aí, e, e eu falei para ela assim que não tenho como explicar muito para ela, de maneira que ela ou as pessoas possam entender o que é trabalhar para Deus, porque é, é algo que foge até da minha compreensão das coisas, porque, bem da verdade, como diria no linguajar de hoje, eu queria ficar de boas, mas como sempre fui adepto à leitura, ou melhor, há alguns anos me tornei adepto da leitura, e o Senhor viu em mim uma singularidade, porque Ele vê em cada um uma singularidade. Então todos nós somos singulares, não somos um plural nem um coletivo. Somos singulares na nossa essência. Ele viu em mim uma singularidade e aí foge do meu controle o ato de falar de Deus. Então eu falo de Deus porque Ele pede para eu falar. Não sou ninguém, não sou melhor que ninguém, sou até pior do que vocês, muitas vezes pior, mas Ele pede para eu falar e eu vou falar. Vídeo passado falamos da questão da COP30, falamos das questões da mudança climática, a origem dessas ideias, e falamos que o mundo entrou agora nos caminhos de Caim, no prêmio, é, no prêmio de Balaão e na contradição de Corá. Explicamos o que era cada uma dessas coisas e hoje nós vamos dar uma sequência, ainda não tem o título, que depois o senhor me dá o título desse vídeo. Mas para começar o vídeo de hoje, confirmando, porque o estudo da Bíblia é assim, eu não posso ensinar nada para vocês a não ser pelo Espírito de Deus que escreveu a própria Bíblia. Eu leio, ele me dá o entendimento e eu oro a Deus, peço a ele para que ele me dê a habilidade de uma maneira de transmitir essas mensagens para você. É algo muito complexo. Porque eu sou de um jeito e ele pede para eu falar de outro jeito. Por mim, do meu jeito, eu falaria mais de maneira mais agressiva, mais dando porrada mesmo. Mas ele pede para eu ser mais manso. E aí eu tenho que lutar contra a minha natureza, que a minha natureza sou descendente de pernambucano, pai e mãe pernambucano, de uma época que os caras é, o menor símbolo de educação que tinha era um chinelo. E o mais audacioso seria qualquer tipo de pedaço de pau que tivesse para acertar, para educar o filho. Então, eu sou um descendente de uma família bem austera, assim, bruta, por assim dizer, e eu acabo sendo assim também, mas ele pede para eu fazer de uma maneira um pouco mais light, mais amena. Aí eu oro a Deus porque eu não sou assim, mas eu vou passar para vocês. Então, o primeiro texto que nós vamos ler hoje, no Bíblia, é confirmando a infabilidade do homem, vou colocar dessa maneira, a infabilidade do homem no que diz respeito às dores de parto que o mundo, através da Igreja Romana, através do Francisco, e veio já do início lá de João Paulo e tal, mas através do Francisco entendeu como mudança climática. Beleza? E eu vou trazer um texto para vocês que o senhor me deu hoje cedo. Estava lendo um livro e ele me deu esse texto e eu fiquei muito grato, porque eu preciso de uma confirmação bíblica para poder explicar para vocês essa história. Então falei que o homem é a infabilidade do homem. Então o homem não tem a menor condição de alterar as mudanças climáticas que a Bíblia chama de dores de parto. Por quê? Porque o homem se afastou dos mandamentos de Deus e tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer. Então, o mundo está reservado para o fogo. Cada dia que passa vai ser pior. Por quê? Por mais que pareça que o mundo está se tornando mais religioso, e é uma verdade, o mundo está se tornando mais religioso, porém o mundo está se tornando menos espiritualizado. E os adoradores de Cristo, ele fala que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem os seus adoradores. Então, o mundo está se tornando religioso e menos espiritualizado. Mas para confirmar o vídeo passado falando sobre eu coloquei urgente, veja agora que o mundo entrou nos caminhos de Caim. Eu expliquei para vocês o que é o caminho de Caim. Todos nós podemos entrar nesse mundo. É quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para fazer do nosso jeito. Isso é um caminho de Caim. Então o mundo deixou de ouvir a voz de Deus para fazer do seu jeito. Então agora o homem, através de Roma, é capaz, e através dos governos, é capaz de mudar as questões climáticas. Mas eu vou ler para vocês aqui Isaías 24, do 1 ao 6, que Isaías é o profeta mais messiânico que existe, que é um dos caras que mais falou da vinda de Cristo na época ali, na época 800 anos depois, 750 anos depois dele, que ele viria ao mundo nascido de uma virgem. Então,
Isaías é o profeta que um dos profetas que mais falou de Cristo. Todos falaram, todos, a Bíblia toda fala de, mas Isaías foi peculiar nesse sentido. Vou trazer o texto de Isaías 24, 1 e 6, confirmando o vídeo passado. Se você não viu, veja. Se você não viu, ou se você viu, passa para outro. Existem poucas visualizações, mas eu não me incomodo muito com isso, porque a ideia aqui do vídeo não é ter visualizações. Quando o Espírito Santo achar que esse vídeo é válido, ele vai fazer o negócio bombar, e é essa a intenção, que é o cumprimento de Apocalipse 14, que fala que viu um anjo voando pelo meio do céu, levando o evangelho eterno. Então o Bíblia, ponto final, ele leva o evangelho eterno. Estava agora, antes do almoço, falando com a minha pequena, que falar do evangelho eterno nos dias de hoje, eu estou falando aqui, eu e outras pessoas no mundo falam do evangelho eterno. O que é o evangelho eterno? É a validade da Bíblia como regra de salvação. Toda ela. Falar do evangelho eterno hoje é tão difícil quanto foi na época dos profetas, porque os profetas falaram do evangelho eterno e o mundo não aceitou. Cristo falou do evangelho eterno e o mundo não aceitou. Os apóstolos falaram do evangelho eterno e o mundo não aceitou. Hoje a Bíblia fala do evangelho eterno, mas o mundo não vai aceitar, porque o mundo se tornou religioso. E tem uma regra religiosa onde se colocou uma pessoa como o centro do líder, um homem, né? Uma ideologia de um homem como sendo o líder religioso do mundo. Então, quando se fala do evangelho eterno, contrapõe a ideia desse líder religioso que o mundo elegeu como seu líder e tal. Então, falar do evangelho eterno não é fácil, mas eu louvo a Deus que ele me escolheu, porque não sei porquê, mas eu vou falar o que ele pede para falar. Confirmando o vídeo passado, falando sobre o que o líder da religião, da maior religião, ou o líder religioso que o mundo escolheu para segui-lo, fala de mudança climática. Vou mostrar para vocês aqui que o que Deus fala das mudanças climáticas. Isaías 24, eu não comprei outro óculos, tá? A partir do 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como o seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, quem empresta e a quem toma emprestado, ao que usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. 24 de Isaías, verso 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, do 1 ao 6. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos restarão. Gente, não é fácil ler isso. Não é fácil ler isso. Eu oro do meu jeito, que eu sou muito ruim para orar, mas eu estava falando para minha pequena agora, eu tenho um amor pela palavra, pela Bíblia, que vocês não fazem ideia. E o vídeo passado foi o estudo que ele me deu no livro de Judas. Só que hoje cedo, quando eu comecei a estudar, porque eu estudei várias coisas, ele já me deu esse texto de presente. Então, o que Isaías está dizendo aqui, porque a terra ainda não foi queimada, certo? O que Isaías está dizendo contradiz qualquer tipo de relação de mudança climática. Melhor, o que Isaías está dizendo corrobora com o que o Bíblia Ponto Final disse no vídeo passado, que não há nada que o homem possa fazer para mudar as questões climáticas do mundo, que a Bíblia chama de dores de parto. Por quê? Porque o Senhor já disse que os homens, e é ele que afirma, então, na verdade, só existiria uma maneira do homem solucionar o problema da mudança climática. Seria voltando aos mandamentos do Senhor, porque ele afirma, a terra pranteia e se murcha, Isaías 24, verso 4. A terra pranteia e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos restarão. Esses restarão aqui são os remanescentes de Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. Os mandamentos de Deus, Êxodo 20, incluindo o sábado e a não adoração a nenhum tipo de imagem de madeira e escultura.
remanescente, é um restante do povo que guarda os mandamentos de Deus. Então, com esse texto de Isaías 24, eu testifico, e o Espírito Santo testifica a veracidade do vídeo anterior, que está escrito urgente, veja agora, falando que o mundo entrou agora nos caminhos de Caim. Então, ao invés do mundo se voltar, que nem Deus fala aqui, ó, por isso, por causa dos seus moradores, por quanto transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, a aliança que Deus fez, ela é eterna, mas Roma quebrou essa aliança e mudou as leis e os estatutos, tá certo? Esses estatutos que Roma ensina lá na catequese não tem nada a ver com os mandamentos de Deus. E é por isso que os moradores da terra, a Bíblia está dizendo aqui que, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos restarão. Então, vou falar para vocês, o maior ser vivo que existe onde nós moramos é o planeta Terra, e o ser humano é o câncer. O ser vivo é o planeta Terra, e o ser humano, aquele que não guarda os mandamentos, não tem a eternidade na mente, é o câncer. É ele que contamina a Terra. Mas por quê? Não é por conta da poluição, CO2, nada disso. É porque quebraram a aliança, mudaram as leis e não guardam a aliança eterna. Não tem nem o que poderia parar por aqui. Esses textos de Isaías 24, do 1 a 6, já diz exatamente contrário a que Roma prega sobre a questão de mudança climática e os governos. Tudo que eles estão falando sobre mudança climática e os governos é para fazer com que a besta que surge do mar ganhe notoriedade de novo e assuma o poder de líder espiritual do planeta. Então, assim como foi na Idade Média, tudo que os reis faziam, eles faziam porque a igreja dizia o que era para eles fazerem. Então, a igreja romana dominava o mundo, até que veio a Revolução Francesa, e aí isso foi rompido, e Roma agora não domina mais o mundo. Mas aos poucos ela está chegando lá, até chegar um momento que o líder religioso romano vai ser colocado no ponto mais alto como o líder religioso do mundo. E aí, depois dessas coisas, o Espírito Santo sai da terra, e aí o diabo e seus anjos vão devorar e vão fazer todo o mal que puderem fazer com aqueles que têm a marca da besta. Mas a gente já estudou sobre isso, tá certo? Então, só queria trazer para vocês que essa ideia de que nós podemos mudar alguma coisa em relação às dores de parto é uma grande mentira. Só poderíamos mudar a questão climática do planeta se nós nos voltássemos a Deus e os seus mandamentos. Mas isso não vai acontecer porque o próprio Apocalipse fala que isso não vai acontecer. Então, a maior parte dos moradores da terra vão receber a marca da besta e por conta disso vão receber as últimas 7 pragas. É o que está escrito no Apocalipse e é o que está escrito agora. Por isso que eu disse não, o Bíblia falou no vídeo anterior que o mundo entrou pelos caminhos de Caim, que é fazer do seu jeito ao invés de obedecer às ordens de Deus. Então coloco aqui, ó. No vídeo passado, estudando a palavra inspirada, nos mostrou que os homens entraram pelos caminhos de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Já expliquei que isso era no vídeo passado, assista, é muito, muito interessante. O livro de Judas continua alertando para um tipo de pessoa em especial e dá as características desse tipo de pessoa. Então, eu vou ler para vocês agora Judas, que é um capítulo só, a partir do verso 12. Eu estou aqui em Isaías, vou dar um salto mortal aqui e chego lá em Judas. Judas, a partir do verso 12. Aqui, ó. A partir do verso 12 diz assim: ele vai dar a característica. Então o livro de Judas continua alertando para um tipo de pessoa em especial e das características desse tipo de pessoa. Então, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dar aqui a característica do tipo de pessoa que tem no mundo hoje, que é completamente contrária à vontade de Deus. Olha só o que ele fala aqui, ó. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convoscos e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma parte a outra, são como árvores murchas infrutíferas 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas.
E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua própria sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do seu interesse. Mas vós, amados, então, do 1 ao 16, aqui. Esses são murmuradores queixosos da sua própria sorte, andando segundo suas próprias concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas só por causa do interesse. Então, é um texto pesado que fala assim, que há um tipo de pessoa no mundo que ela fala de Deus, ela fala de Deus, ela fala de Cristo, mas ela não acredita mais na Bíblia como sua regra de fé. Ontem eu fui comprar um material para o meu, está até ali no carro. Eu vou até mostrar para vocês não falarem que eu sou um mentiroso, coisa que eu não sou. Vamos ver se eu consigo pegar. Tá lá, meu casinho tá lá, o ferro lá em cima. Eu fui comprar aquele material lá e o menino tava colocando o material no carro para eu amarrar. Aí eu peguei e falei assim, tava muito quente. Aí eu peguei e falei para ele assim, cara, você sabe por que tá esse sol? Aí ele falou, não, por conta da mudança climática e tal. Eu falei, então, na verdade, tá esse sol porque nós vivemos uma maldição. Qual que é a maldição? A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, Deus falou assim, com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Porque não era para ser assim. Tá vendo essa mata que está aqui atrás? Deus criou o planeta Terra para que nós tirássemos da natureza, porque ele fala assim, toda árvore que der fruto, está lá em Gênesis, toda árvore que der fruto, e o seu fruto der semente, isso vos será por alimento, tanto para o homem quanto para os animais. Então, tudo que está aqui, ó, Deus criou para que nós pudéssemos ter vida. Então, eu estou com uma necessidade específica de carboidrato. Eu ia chegar lá, pegar um fruto, e ele me ia dar o carboidrato que eu preciso. Eu estou com uma necessidade de proteína, que não haveria. Se eu obedecesse a Deus, na verdade, nós não teríamos necessidade de nada. Ponto final. Mas a natureza. Porém, aí eu disse para o menino, então, na verdade, foi porque nós vivemos uma maldição. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão. Mas tudo isso aconteceu pelo pecado de Adão. E eu perguntei para ele, qual foi o pecado de Adão? Eu pergunto para você, qual foi o pecado de Adão? Que a Bíblia fala, por conta de um só homem, veio o pecado ao mundo. Esse homem é Adão. Qual foi o pecado de Adão? Aí o menino prontamente falou assim, ele comeu a maçã. Bem, a maçã é só uma ilustração. O pecado de Adão foi ter desobedecido. Na verdade, o primeiro pecado de Adão foi ter dado ouvidos a terceiros. O terceiro em questão foi a mulher. A mulher aqui é um símbolo, não a mulher feminina, não é isso. A mulher é um símbolo de que a maior parte das pessoas que falam de Deus, que são esses que Judas está falando, árvores murchas, plantadas, ó, eu vou ler para você, de novo. Esses são manchas em vossas festas de caridade, são queixosos da sua própria sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é uma concupiscência? É o cara que corre atrás do seu prazer imediato. Então ele quer prazer. Por exemplo, agora está chegando uma época de Natal aqui, e ninguém está preocupado em adoração, preocupado em comer, em beber, em comprar, dar presente. São coisas do mundo. E as coisas do mundo repelem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus fala das coisas espirituais. As coisas do mundo aqui não tem nada a ver com as coisas espirituais. Mas as pessoas estão assim preocupadas com isso. E aí eu disse para ele, não, o erro de Adão foi a desobediência. Na verdade, o primeiro grande erro de Adão foi ter dado ouvidos a terceiros. Ele ouviu a mulher e preferiu ouvir a mulher do que ouvir a Deus. Aí veio essa maldição, com o suor do teu rosto comerá o teu pão. Então o pecado de Adão disse para o menino que estava colocando ferro, material, desobediência. Então, o pecado original é a desobediência, a gente já falou isso em outros vídeos. E aí, por conta desse pecado, o homem se afastou. Por isso que Isaías fala que quebrou a aliança eterna. A aliança eterna. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o Judas 1,12, que ele fala assim, ó. São 3 termos bem interessantes, ó. Estes são. Depois em Judas 14, e destes profetizou. E no 16, esses são murmuradores. Então, é uma característica de pessoas que falam de Deus, falam de Cristo, mas não tem mais a Bíblia como regra de fé para a sua salvação. Por que eu falo a Bíblia? Porque a Bíblia é o livro que fala de Deus. Aqui está escrito Ruá, significa espírito em hebraico. A Bíblia é a palavra de Deus, correto?
Se eu digo que acredito em Deus, eu tenho que acreditar na palavra dele, que é a Bíblia. Então, por que que eu digo que acredito em Deus e fui convencido pela minha igreja, pela minha doutrina, pelo meu líder religioso, tá vendo? Que a Bíblia, parte dela vale e parte dela não vale. Perceba. Por quê? Porque foi quebra de aliança lá que Isaías está falando no 24. Então, nesse caso aqui, o homem está fazendo que nem Adão. Ao invés de ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra, ele está ouvindo a terceiros. Quem são os terceiros? Todas as doutrinas. Todas. Sem tirar nem pôr. Todas. E todos os líderes religiosos. Sem tirar nem pôr. Caso você queira ouvir um líder religioso ou ouvir aqui o Adailton do Bíblia Ponto Final, ouça. Depois você pega os textos que foram falados aqui, vai na sua Bíblia e lê. Tudo que eu disser aqui tem que estar escrito na sua Bíblia. Caso não esteja, está errado. Então, a minha regra de fé aqui do Adailton é somente a Bíblia. Não é igreja, não é líder religioso nenhum. É somente a Bíblia. Porém, a humanidade está fazendo do mesmo jeito que Adão fez. Ouvindo a voz de terceiros. Deus falou, não coma, porque não existia nem mandamento nem judeu nessa época, certo? E ele fez o quê? Ouviu a voz da mulher e comeu. Então, ele desobedeceu. Nós, ao invés de obedecermos a Deus, fazemos que nem Adão. Ouvimos a voz de terceiros. Ouvimos a voz do líder religioso, porque se eu pego o líder religioso nomeado pelo mundo como sendo o líder do mundo, eu vou perceber que tudo que ele ensina não está de acordo com os ensinamentos de Deus. Ultimamente ele anda parecendo muito um evangélico, por assim dizer, sabe? Mas eu não faço diferença entre evangélicos e crentes, porque evangélico é todo aquele que acredita nos evangelhos e crente é todo aquele que crê. Ser crente, por assim dizer, não tem muita vantagem, porque a Bíblia também diz que os demônios creem e tremem. Eles creram, mas eles deram ouvido a terceiros. Quem que os demônios ouviram? Na verdade, quem que os anjos ouviram? Os anjos fizeram como Adão. Deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Lúcifer. E aí, desobedeceram aos quesitos de Deus e foram expulsos do céu. Beleza? A analogia é simples. Basta você ser espiritual, querer buscar verdadeiramente a Deus, que você vai entender. Nos textos em destaque, Judas inspirado, traz como uma revelação que existiriam homens que falariam de Deus e seriam uma fonte seca onde trariam divisão. Onde está isso? Está lá em cima, que eu acabei não lendo. Ele continua. Mas vós amados, Judas 17, mas vós amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos e o nosso Senhor, os quais diziam que no último dia haveria escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisão sensual e não têm o Espírito. Porque quando a pessoa é revestida do Espírito Santo, ela se arrepende dos seus pecados, ela se sente constrangida diante de Deus, ela se sente constrangida dos atos. Eu fiz um ato errado, eu até falei num outro vídeo, e agora eu estou acertando esse ato errado. Estou buscando do meu irmãozinho na fé, que ele possa entender que ele também errou, porque eu já assumi meu erro, para nós dois assumirmos a responsabilidade do erro. A minha parte eu já estou fazendo, já assumi o meu erro e teve um prejuízo financeiro, mas a gente vai retribuir isso aí porque eu errei. O Espírito Santo faz isso. Ele faz com que você perceba o seu erro. Beleza? É isso que ele faz. E não sai pulando que nem louco, canelinha de fogo aí, mas isso aí é outra história, tá certo? Então, esses que causam divisão na igreja, a Bíblia está dizendo que eles não têm o Espírito. Quando eu pego uma doutrina, uma igreja, ou um líder religioso, que ensina coisas que não estão que estão fora da Bíblia, da palavra de Deus, esses não têm o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus foi ele que escreveu a Bíblia e utilizou homens normais, tá certo? Ele é parte integrante de Deus, tá certo? E se eu não falo de Deus, o que está escrito na Bíblia, eu não tenho Espírito. Então, por isso que é fácil, espiritualmente discernindo, dizer que o que o mundo está seguindo hoje não é a revelação inspirada de Deus na sua palavra. Porque os mandamentos foram mudados, os dias e os anos foram mudados para restabelecimento do poder papal, assim como era na Idade Média. Beleza? Isso é Bíblia. Show? Eu vou ler para vocês. Então eles causam divisão. Qual que é a divisão? A divisão é assim, ó. Ontem mesmo o menino falou assim, mas o Deus é um só. Cara, isso é chover no molhado. Claro que Deus é um só.
Ah, mas a palavra de Deus é eterna. Se a palavra de Deus você fala que ela é eterna, então você tem que obedecê-la. Caso você não obedeça, você vai incutir, ouvir a terceiros, a mesma forma dos anjos. Beleza? Aí eu vejo lá, Deus é fiel. Se Deus é fiel, ele vai cumprir a sua palavra. E ele está dizendo, e eu vou ler agora, se Deus é fiel, ele vai cumprir sua palavra em 2 Pedro 2. 2 Pedro, eu acho importante estar sempre lendo a carta de Pedro, porque ele foi eleito, eu já disse no outro vídeo, Pedro foi eleito por Satanás para ser o primeiro representante da igreja romana. Não foi Deus que escolheu Pedro para ser um representante dele aqui na terra, e sim foi Satanás. Lá em Mateus 16, um único verso que Satanás embolou a história lá, Cristo está falando dele. Em Atos capítulo 4, Pedro admite que Cristo é a pedra e não ele, mas mesmo assim o mundo cego colocou Pedro como sendo o primeiro representante da igreja romana. E aqui Pedro, ele vai dizer exatamente o que vai acontecer. Ele, se você for um cara da igreja romana, veja o que o seu primeiro líder está dizendo o que vai acontecer em relação às mudanças climáticas. 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá vendo aqui? Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Encobertamente heresias de e negarão o Senhor que os resgatou. Tá certo? Negarão o Senhor que os resgatou. Como é negar? Eu li aqui Isaías 24, verso 1, tá falando que o homem se afastou das leis de Deus, é por isso que eles vão ser queimados no final. Quebraram a aliança, quebraram os estatutos, se afastaram das leis de Deus. Esses falsos mestres que aqui, eles vendem um Deus que não existe. Porque o Deus que existe, Pedro vai falar para vocês aqui agora. Ele está dizendo assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, porque a mentira parece verdade, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Lembra que a gente já estudou o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade são 5 verdades bíblicas. Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos. A Bíblia comprova que isso são 5 verdades. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Santifica, João 17:17. Santifica-os na verdade, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que acontece com esses falsos doutores? Eles falam de Deus, porém, encobertamente, eles colocam heresias que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Jó, enfadado à vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nodas são eles, e máculas deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando os caminhos direitos, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da sua injustiça. Viu aqui que 2 Pedro está falando a mesma coisa que Judas?
mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternas se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne com dissolução aqueles que estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos neles, investidos, tornou-se-lhes primeiro estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem do seu santo mandamento que lhes fora dado. Viu? Deste modo, sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aí ele continua, verso 3. Capítulo 3, 2 Pedro. 2 Pedro, ó, o Pedro aqui, ó. Pedro, vamos ver se eu consigo focar. Tá ao contrário, né? 2 Pedro 3, ele fala assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foram tirados da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que a questão, e num futuro não tão distante, o vídeo do YouTube fica guardado, né? Eles vão pegar esse vídeo e vão falar que eu sou um cara que estou vendendo uma ideia ou uma fake news sobre a questão da mudança climática. Na verdade, aqui é Bíblia ponto final, não fala de mudança climática, fala de Bíblia. A Bíblia está falando que por conta da impiedade, porque os homens se desviaram da verdade de Deus, se afastaram dos mandamentos de Deus, se afastaram da aliança eterna, ouviram mais a terceiros do que a Deus, o mundo, que nem 24, 1 ao 4 de Isaías, está falando. O mundo está reservado para o fogo. Então, o mundo, nesse momento, entrou pelos caminhos de Caim. Ao invés de ouvir a Deus e rogar a Deus que preserve a sua alma e dê arrependimento a ele, não. Ele vai confiar em terceiros. No caso hoje, os governos e a liderança eleita pelo mundo na pessoa do líder religioso de Roma, que criou essa vertente da mudança climática e pede agora como é que ele fala, gente? Conversão ecológica. Gente, nós temos que nos converter dos nossos erros a Deus. Porque tudo que está acontecendo no mundo é porque nós nos afastamos de Deus. Fechou o raciocínio? Beleza. Aí, ó. Então, segundo Pedro fala, e muitos seguirão as suas dissoluções. O que é dissoluções? É quebrar uma conexão, rejeitar a palavra de Deus e quebrar a conexão com Deus. Vão ouvir mais a terceiros, que nem Adão ouviu a mulher, vão ouvir mais o líder religioso romano e os governos do que Deus e a sua palavra. Por dissolução, rejeitar e quebrar a conexão. E por avareza, que a avareza é o desejo de poder e riqueza, farão de vós negócio. Não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Então, quando eu deixo de ouvir a voz de Deus e ouço a voz de terceiros, eu vou sofrer uma consequência. Porque Deus está pronto para melhorar o planeta de todos os males. Mas ele só não faz porque o homem não quer mais ouvir a voz. Ele não quer mais ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir a voz dos terceiros. Aqui está o que Cristo disse aos discípulos na parábola do semeador. E aqui o mistério. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, você pode falar assim, mas o mundo inteiro concordou a uma que precisamos fazer alguma coisa da mudança climática e o Adailton no Bíblia Ponto Final está falando o contrário. Bem, Cristo fala para os seus discípulos na parábola do semeador, que ele fala assim, por que falas em parábola? Ele fala assim, porque a vós outros é dado o direito de entender os mistérios do reino, mas a eles não. Quem são a eles? Não. Todos aqueles que dão ouvidos a terceiros e deixam de ouvir a voz de Deus. Eu oro a Deus que você não comece a ouvir a terceiros, que são qualquer Deus e o seu espírito, para que você não seja arrebatado na mentira dos falsos profetas. O planeta Terra está reservado para o fogo e o que vai vir daqui para frente vai ser
cada dia pior. Por quê? Porque está escrito no Apocalipse que vai ser assim. E se você fala, colocou no seu carro, Deus é fiel, acredite verdadeiramente que tudo que está escrito aqui na Bíblia vai acontecer. Mas ainda é tempo, cara. Ainda é tempo para você, minha irmã. Pega a sua Bíblia, ora a Deus, fala, Senhor, eu vou lá na igreja, o cara fala, mas eu quero saber a verdade. Se você for sincero, você